E hoje eu vou falar sobre eu acredito no perdão. E o perdão vai ser o nosso tema e nós vamos trabalhar esse conceito agora. E eu vou ser bem direto. Eu vou falar assim de uma maneira até muito direta sobre esse tema. Mas lá pela metade talvez eu amenize um pouco e vou trazer alguns conselhos de Deus para a nossa caminhada. Mas eu queria começar com uma história bíblica, porque o perdão, ele tem tantos textos bíblicos, tantos textos, que dava para fazer uns 4 mensagens de perdão e ainda ter material para mais umas 4. Porque ele é um dos fundamentos mais fortes do Evangelho, é o perdão. É uma das coisas que parece que está no cerne do ministério, da obra de salvação de Jesus Cristo, ali, o perdão. Não tem como você falar de Evangelho e não estar perdão ali do lado. É algo muito forte. Mas eu queria começar com uma ilustração de Jesus, uma parábola de Jesus que ele contou, que parece que dá uma ilustrada bem na situação. Diz assim: existia um rei, Jesus sempre começava assim, o reino dos céus é da seguinte forma, é semelhante à seguinte forma. Existia um rei, e esse rei foi querer acertar contas com seus súditos, e chamou o rapaz para dizer assim: você está me devendo, e eu quero que você me pague o que você está devendo. Ele disse à Bíblia que esse cara devia 10 mil talentos. Há quem de vocês pense que 10 mil talentos é 10 mil reais. Aí vai, dá para pagar, né? 10 mil reais. Né? 10 mil reais, né? Dividir de 10 vezes, é 500 reais por mês. Em um ano eu pagava essa dívida aí. Mas naquela época, 10 mil talentos, um talento, era 35 quilos de prata. Um talento. 10 mil talentos eram 350 mil quilos de prata. O que Jesus está dizendo? Existia um homem que tinha uma dívida impagável. E esse homem está falando do pecado na nossa vida. Nós somos seres que estamos condenados à morte. Necessitamos de uma salvação. A dívida que nós temos é impagável. Ainda que você tente viver corretamente a sua vida toda, você ainda não consegue pagar. Ainda que você reencarne 300 vezes, você ainda não consegue pagar. Esse valor era um valor quase que de uma arrecadação de um ano de um país. É um valor que nem um homem, mesmo trabalhando muito, consegue pagar esse valor. Você não consegue salvar a si mesmo. Você não tem como pagar a sua dívida. E esse homem se ajoelhou, pediu a Deus e disse: pelo amor de Deus, me ajude, rei, perdoe minha dívida, eu não tenho como pagar. Esse rei se compadeceu, teve misericórdia e disse: não vou, está perdoado. Você pode sair daqui, está tudo quitado. E esse cara saiu do reino, isso Jesus contando, encontrou um outro súdito dele. E ele devia 100 denários. E o denário, diferente do talento, era o trabalho de um dia. Então, 100 denários, você vai perceber 3 meses e meio de trabalho. Aí eram 10 mil reais que você disse que você consegue pagar, né? Glória a Deus, né? Se você consegue pagar. Então, assim, 100 denários eram 3 meses e meio de salário que o cara estava devendo. Ele disse: você está me devendo 100 denários, você vem. Aí pegou o cara, sufocou o cara e ficou cobrando o cara, dizendo que ia prender ele e que só tirava da prisão se ele pagasse os 100 denários. A galera viu a situação e foi contar para o rei: está vendo aquele cara que você perdoou? Uma dívida impagável? Está agora fazendo miséria com um cara de 100 denários. Aí o rei chamou o cara de 100 denários, voltou e disse assim: rapaz, eu não te perdoei uma dívida aí, 350 mil quilos de prata, tu está fazendo miséria com 100 denários? Pois vem cá, agora eu vou te prender e vou te torturar e vou fazer tudo de errado contigo aqui, pronto. E aí veio um conceito bíblico muito forte, de que o perdão que nós recebemos deve ser transmitido ao próximo. E eu vou ler um texto com vocês, diz assim, em Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Não tem a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos deve. Então a fé tem essa relação vertical, Deus nos perdoou de uma dívida impagável,
E ainda que eu tente perdoar todas as pessoas no mundo, ainda não vai chegar no tanto que Deus me perdoou. Por isso eu não posso ser miserável com esse perdão. Eu tenho que transmitir o perdão que eu recebi de Deus para as minhas relações em volta. Isso é uma verdade que está ali no Evangelho. E nosso pecado foi pago ali por Jesus Cristo naquela cruz. Diz que foi naquela morte de Jesus que ele rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós. E essa é uma coluna do Evangelho. Você acredita no perdão? E acreditar, eu quero definir isso com vocês, eu acredito, é o seguinte: eu acredito no conceito, na minha mente, e acredito com o meu braço e a minha ação. Eu acredito na minha cabeça de que isso é uma verdade bíblica, mas nas minhas ações eu reproduzo essa verdade que dentro de mim eu acredito. Ou seja, eu não só acredito no perdão, mas eu sou uma pessoa que tem perdoado o próximo. Você acredita no perdão? Ou seja, você tem perdoado o seu próximo? O perdão faz parte da sua essência, dos seus valores, e você tem praticado isso na vida dos outros? Você tem transmitido isso? É crer na alma e crer no corpo. É agir aqui na cabeça e agir aqui no mundo real. É o acreditar. Para você fazer a sua reflexão, eu vou fazer 7 perguntas para você. E aí você vai ver se você tem perdoado, certo? São 7 perguntas. Cada pergunta você faz uma certa reflexão aí e você vai ver se isso tem sido uma verdade na sua vida. Primeiro, você já perdoou o PT? Não, estou falando sério mesmo. Parece piada. Porque tem muita gente que acreditou no PT. Né? Disse assim, o PT vai fazer diferente que os outros partidos fizeram. O PT é honesto, o PT ele trabalha a ética, o PT tem uma relação que vai ser diferente do PMDB, do PSDB, né? Ele vai chegar lá e vai fazer um governo, né, legal para o povo, de austeridade. E muita gente se decepcionou com isso. E hoje está até votando no Bolsonaro de tanta raiva que teve do PT. Eu não estou dizendo que é errado votar, eu estou dizendo a raiva de um fez o cara ir para o outro lado. De tanta raiva que está. E na internet discute de uma forma violenta. E xinga o Lula de tudo no mundo, xinga a Dilma de tudo no mundo, porque está ferido. Você já perdoou o PT? Ou não vale? Perdoar é só para filho. Outra coisa, você já perdoou seu ex-marido? De repente aquele ex-marido que te traiu, que lhe abandonou com 2 meninos para criar, que lhe fez mal, que lhe machucou, que lhe abusou, que lhe bateu. Você já perdoou? Ou você carrega esse fardo por 5, 6, 7, 8 anos nas suas costas? Porque perdoar é um negócio forte, né? Às vezes a gente acha que está bem na fita, mas se a gente começar a pensar e dividir, a gente vai começar a ver que não é bem assim. Já perdoou a sua esposa que lhe traiu? Ou que fez algo ruim com você? Outra coisa, você já perdoou as igrejas que você passou? A igreja aqui em Candeias, ela tem uns 12 anos de idade, né? Geralmente, quem está aqui, nem sempre está desde o começo. Às vezes está com 3 anos que está aqui, tem gente que está com uns 3 meses que está aqui, tem gente que está com 8 anos. E você veio de outra igreja. E se machucou lá na outra igreja, muitas vezes. E está chateado com o pastor lá, com o sistema, com o ministério, com as pessoas, com o que fizeram com você, com as acusações que colocaram na sua cabeça. Você já perdoou a sua antiga igreja? Você já perdoou o mundo evangélico pelas desgraças que eles fizeram com você? Outra questão, você já perdoou seus pais? Porque eu estava vendo num livro, e a pessoa estava afirmando categoricamente, não há filho que não tenha tido que perdoar o seu pai. Não há filho que não tenha tido alguma situação que não tenha se ferido com a sua família. Então, você já teve um desavenço com seu pai, um problema, discussão, um problema sério, e você teve que perdoar ele? Você já perdoou? Seu pai, sua mãe? Outro, você já se perdoou? Há pessoas que não se perdoam, porque falharam alguma vez na vida, tiveram uma falência, tiveram um investimento que deu errado, cometeram erros que prejudicaram o casamento.
E aí está carregando até hoje uma culpa de uma coisa que foi destruída por causa dela, e ela não consegue mais ter nenhuma relação legal porque ela se culpa de tudo que aconteceu na vida dela e não se perdoou ainda. Você já se perdoou? Porque, né, perdoar os outros, mas também tem que se perdoar. Você já perdoou um chefe que fez tudo para lhe prejudicar? Você já teve essa relação? Alguém no seu emprego que agia de propósito para te jogar para baixo? Para te tirar, para te puxar o tapete? Para te tirar aquela comissão? Para impedir que você pegasse os clientes bons porque você estava crescendo? Sabe aquela pessoa que está ali para te derrubar? Você já perdoou essa pessoa? De modo que quando a gente vai puxando esse novelo de lã, vai aparecendo locais da nossa vida que estão precisando ser mexidos. E que talvez eu acredito no perdão, mas duvido. Eu acredito, mas nem tanto. É verdade, mas espera aí, né? É verdade, mas espera aí. Tem coisa aí que talvez eu não consiga viver. Talvez eu esteja na fase, você pensando, né? Mais de acreditar na justiça do que no perdão. Porque eu estou vendo tanta violência nesse mundo. Você já perdoou o cara que assaltou seu celular? Né? Hoje todo mundo tem uma história de assalto, né? Você já perdoou esse ladrão? Rapaz, eu não quero perdoar o ladrão, não. Eu quero, sabe o quê? Justiça. Eu quero que esse cara vá para a cadeia, eu quero que ele pague o que deve, eu quero que ele leve o que merece, porque aí sim, depois que ele levar o que merece, talvez eu pense em perdoar esse rapaz. Mas eu não sei, eu acho que a pessoa, se ela pagar o que deve, já está de bom tamanho. Eu quero, assim, que aquela pessoa que me fez sofrer, e aí já vai para a vingança, né? Também sofre o que eu sofri. A retribuição, né? Eu quero que ele sinta a dor que eu senti. E se ele sentir a dor que eu senti, eu já estou satisfeito, porque aí ele vai ver o que ele fez e como ele fez. Está aí que pegou um câncer. Estava merecendo, né? A pessoa começa a agorar a vida do outro, querendo o mal do outro, com um sentido até de justiça, de dizer, ele levou o que mereceu. Fez por onde? Está aí que Deus é justo. O cara leva um acidente, está aí que Deus fez justiça na minha vida, derrubou o cara lá e destroçou o cara lá, porque você quer essa justiça. E eu vou dizer uma coisa, eu acredito na justiça também. Estou discordando da justiça, não, tem que ter justiça. Mas a justiça não anula o valor do perdão, os dois existem. Deus é justo e Deus é misericordioso. A justiça de Deus permanece. Tanto que ele teve que colocar os seus pecados em Jesus para apaziguar a justiça dele. Agora, ele também é misericordioso. Eu vou te dizer assim, por que é diferente, tá certo? Para você entender. A justiça, ela dá a punição que você merece. Ou ela dá a parte que você tem. Mas ela não restaura um filho que você perdeu. Ela não restaura um casamento que você perdeu. Você não pode, pela justiça, fazer alguém te amar. Você não pode, pela justiça, fazer um filho reviver que morreu num assalto. Por isso, mesmo que um assaltante seja preso e condenado, o seu filho não volta à vida. E a dor continua no seu peito. E olha, se lembra, quem é mais antigo vai se lembrar disso. Tinha um ator de novela que matou uma atriz. Há muito tempo. E na época eles estavam muito famosos, não foi isso? Estava muito famoso, saiu em todas as televisões, e era revista de fofoca, era em todo lugar. E esse rapaz foi preso, julgado, condenado, passou lá tantos anos na prisão. Depois saiu. E ele foi convidado para ir no programa do Ratinho, na época, né? E o Ratinho fez perguntas, ele disse que não podia responder, e que se respondesse poderia ter um processo, e respondeu, e foi para lá, e foi para cá. E houve uma comoção nacional de que não deveria dar espaço para esse cara no programa de televisão. E ele dizia o seguinte, mas eu já paguei o que eu devo. Eu fui na justiça, eu fui preso, eu estou quites com a justiça. Mas acontece que ninguém perdoou ele. As pessoas, ele poderia estar quites na justiça, mas ele não estava sendo perdoado ainda pelas pessoas. E não necessariamente quando você está quites com a justiça, você perdoou alguém. E é por isso que a vingança também não funciona. Já pensou? O seu marido lhe trai, aí você diz assim, quer ver? Pois então agora eu vou trair ele também.
Aí você vai, trai. Aí pronto, restaurou o casamento? Fez foi piorar, não foi? A pessoa está vingando o que o outro fez, para o outro sentir a mesma dor que o outro, mas isso, em vez de acontecer o que ela queria, que era restaurar o casamento, ficar junto, ficar legal, voltar ao que era antes, tão pior do que no começo. Porque o ciclo de destruição ficou maior ainda. Por isso, o perdão ele é tão importante quanto a justiça. Porque o perdão cura, o perdão restaura, o perdão sara a dor, o perdão abre a oportunidade para uma nova vida. Ele tenta cicatrizar aquela ferida que ficou no seu coração. Diz um texto bíblico, que está em Lucas 6,32, o seguinte: que mérito vocês terão se amarem os que amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será de grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos, Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E aqui de novo aquela relação. Porque Deus é misericordioso, eu devo ser misericordioso com as pessoas à minha volta. E observar o texto? Se vocês fizerem apenas a justiça, ou apenas aquilo que todo mundo faz, ou apenas retribuir quem está lhe devendo, ou fazer tudo o que todo mundo diz para fazer, você não é diferente nem dos maus, nem dos pecadores. E esse ciclo de destruição que está lá fora, de uma sociedade que fere e é ferida, porque você me feriu, e agora eu quero ferir você de volta. E aí a pessoa fica ferida e fere outras pessoas, porque uma pessoa ferida, ela fere. E aí fica uma pessoa ferindo as outras, e fica olho por olho, dente por dente, e a sociedade vai se destruindo, se acabando. Ele diz, olha, se vocês não fizerem algo diferente, vocês vão ser igual a esse pessoal que está aí. Para vocês serem filho de Deus, vocês precisam quebrar esse ciclo de ferimento, de destruição, de dor, de pecado, fazendo o quê? Sendo misericordiosos, perdoando a ofensa, agindo com amor, mudando o ciclo de destruição que está lá fora. Ou coisa difícil de fazer. Mas isso é a vontade de Deus. E os filhos de Deus são reconhecidos por serem misericordiosos. Por isso dizer, eu acredito no perdão, é um negócio difícil. Eu não estou trazendo palavras só para dizer assim, vamos lá, meu irmão, eu acredito, vamos lá, vai vencer. Não, é desafio. Por isso que eu estou dizendo, é palavra direta, que eu estou aqui, ó. Estou dando rodeada não, entendeu? Hoje eu estou aqui, ó, pá, direto. Você tem praticado perdão? Talvez nessa hora, você diga assim, também do jeito que você está dizendo, eu só posso dizer sim, né? Tipo, não tem saída. Se eu não perdoar, nem sou filho de Deus. Se eu não perdoar, nem Deus me perdoa. Então o negócio está difícil. Então, meu amigo, eu perdoo. Rapaz, eu perdoo todo mundo. Bota aí na minha frente, estou perdoando. E isso é uma hipocrisia. Não é não? Porque é tão feio dizer que não perdoou, que você fica sendo acusado. Então vamos supor que alguém fez um negócio contigo. Um negócio pesado. Aí você chegou e disse assim, eu não perdoo fulano. Pai, vamos ficar tentando fazer tua amizade com fulano uns 2 meses seguidos. E dizendo assim, tu não é filho de Deus? Rapaz, tu não vai perdoar não? Olha só o que diz a Bíblia. Olha só, rapaz, teu pai, rapaz. Como é que tu fica sem falar com teu pai? Aí faz encontrinho para botar você e a pessoa sentada na mesma mesa para ver se vocês conversam. Aí tem conversa séria chamando o tio e o primo para sentar na mesa para falar que você tem que perdoar. Aí fica aquela confusão, você vira o mal. Você sofreu o dano e agora você é mal porque não perdoa. Aí sabe o que você faz? Você diz, não, já perdoei. A hipocrisia do perdão. Você não perdoou, mas você disse que perdoou para ninguém te encher o saco. Não, estou bem, eu desejo o bem para ela. Olha aqui, tranquilo comigo. Mas aí marca para sair e você diz, não, mas eu já estou culpado, não dá não. Mas é porque você está mentindo. E se você mentir, ninguém... Isso é dica, tá? Se você mentir, ninguém lhe perturba.
Não, ele já perdoou. Não, está tranquilo ali, está sarado, não tem mais problema nenhum. E ninguém mais diz nada para você. Mas fica lá no seu coração e começa a feder depois de um tempo. Porque você escondeu a ferida, não tratou, e ela vai virando uma raiz de amargura, vai ficando grande, daqui a pouco você vai explodindo em um lugar que você nem imagina, porque às vezes explode e você sabe, isso aqui é porque eu não perdoei. E às vezes explode em outro lugar e você nem sabe que era porque há 10 anos atrás não perdoou aquele negócio. Você fica com estresse, com as manchas não sei aonde, e fica nervoso, e fica batendo nos meninos, e fica chutando o cachorro, mas você não sabe que foi quando você era criança que não perdoou seu pai. Se você esconder, fede mais. Mas, ao mesmo tempo, dizer que é um passo mágico, que você vai espirrar e perdoa, e que vai no culto, o pastor fala e você sai perdoando, isso é mentira. Porque ninguém perdoa um negócio difícil da noite para o dia, não. Ah, você tem que perdoar. Funciona? Funciona não. É uma caminhada de um deserto longo para você conseguir fazer esse perdão acontecer. E tem dia que você dorme perdoando e acorda odiando. Não é não? Você diz assim, não, vou perdoar. É isso mesmo. É acordar, rapaz, o ódio dessa pessoa. Porque as emoções, é um processo longo. Às vezes tem que ter 10 anos para você perdoar uma pessoa. Ah, vai sair daqui, perdoei. É mentira. Né? Você pode fingir. E se eu botar aqui bem firme para você, você vai virar hipócrita. Vai dizer, estou perdoando. Não amo aquela pessoa. Mas não se engane, é mentira. Para você perdoar, tem que mexer nos sentimentos. Por isso, eu vou dar aqui 3 conselhos de sabedoria para você. Entendendo que você acredita no perdão, mas é difícil viver. E alguns conselhos para ver se você consegue sair daqui, pelo menos com algumas diretrizes. O primeiro diz assim, é preciso reconhecer que está ferido, que a ofensa lhe atingiu. Se você ficar, está tudo bem, deixa para lá, você não reconhece que está doendo. E você vai escondendo esse sentimento, e ele acaba virando uma ferida. Mas por que isso é importante? Porque a ofensa, você não esquece. É aquela coisa do 11 de setembro. Você se lembra o que aconteceu no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos? Aqueles aviões que foram tomados por terroristas e destruíram a Torre Gêmeas? Quem tem mais a minha idade, estava vivo na época. Né? Que tem uma pessoa mais... Aqui não tem ninguém muito novinho, mas vai que tem. Você lembra de onde você estava? Você lembra com quem você conversou? Você lembra como foi aquele dia? Por quê? Porque estava embebido de emoção. E você não lembra que o pastor pregou 4 domingos atrás, mas aquele dia você lembra, não é? Pois é, quando alguém lhe ofende, é o mesmo tipo de sentimento. Grava na memória de um jeito que mesmo que você não queira lembrar, você sabe quando aconteceu, sabe os detalhes, sabe o que disse, sabe o que não disse, sabe... Rapaz, você sabe todas as coisas. Até a marca do batom você sabe. Porque ficou gravado com emoção. A emoção na cabeça, ela faz assim, ficar assim, tipo uma fotografia. Pá, grava. Se fosse uma coisa cotidiana, fazer um café, você nem lembra o que comeu há 3 dias atrás. Mas uma ofensa você lembra. Por isso não tem como esquecer o que alguém fez com você. Tem como você ressignificar o que essa pessoa fez. Tem como você não sentir mais dor quando lembra do que a pessoa fez. Mas se você não ressignificar, não pensar, não desestruturar, não perdoar, você vai lembrar e vai doer. Agora, se você conseguir fazer esse processo, você vai lembrar e não vai doer. E vai poder estar pronto para ter outra coisa. Então, não tente esquecer, porque você não vai conseguir. Tente mudar o sentimento que você tem em relação a isso. Então, não negue que você tem um problema. Talvez não fale para todo mundo, porque também você está se expondo. Mas não fique negando para você mesmo que você tem um problema. O segundo conselho é esse aqui, que diz: é preciso de tempo para andar consciente pelo deserto da dor. Você precisa processar as informações. A pessoa disse que te traiu ontem, você perdoa no outro dia, não existe. Você tem que ter tempo para sentir a dor, para sentir o luto, para sentir a revolta, para aconselhar com um, para aconselhar com o outro, para deixar ter mais experiências acontecendo na vida, para você pensar em outra coisa, ter que se afastar, ter que voltar, ter que tentar, ter que dar errado. E até você vai se esfregando ali, você vai tentando, aí você vai tendo uma outra noção sobre aquela realidade. Mas um perdão mesmo demora alguns anos. Perdão de coisa pesada. Estava falando com uma moça que se separou por causa de uma traição.
Na verdade, foram duas. E ela, depois de muito tempo que fez essa caminhada da dor, ela começou a poder olhar para a situação sem sentir a dor que sentia na época. Aí ela falou assim: rapaz, eu podia ter tentado mais, né? Perdoado mais, feito mais. Hoje eu vejo que eu fui muito afoita, eu fiz isso, e ele também mudou, e de repente hoje a gente podia estar juntos se eu tivesse dado mais oportunidade, ter perdoado mais. Aí eu falei com ela: olha, mas você só está dizendo isso porque passou uns 10 anos, passou uns 5 anos aí. No dia lá você não tinha como dizer isso não. Mas porque você agora conseguiu ressignificar seu sentimento, você consegue olhar sem a dor. Mas isso é uma caminhada, às vezes, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Glória a Deus se você consegue em 2 meses. Tem gente que é esquecido também, né? Vai esquecendo tudo, nem lembra mais. Mas, então você precisa ressignificar. Você ainda lembra, mas agora você tem um carinho, você tem outra maneira de perceber, você tem um significado, você construi um propósito pelaquela dor. A terceira coisa que eu quero deixar de conselho para vocês é assim: é preciso buscar em Deus a força para perdoar. E antes de aplicar isso, eu quero ler com vocês Miqueias 7, 18 e 19. Diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas os pecados e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terá compaixão de nós. Pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é um dos atributos de Deus. Um Deus que é misericordioso, que perdoa, que lança nossas transgressões no fundo do mar. E perdão é um milagre. Porque, humanamente falando, você não quer fazer isso. Nada em você diz que você deve fazer isso. Pelo contrário, tudo no teu coração diz para você acabar com aquela pessoa. Se não, de verdade, na sua mente. Se aquela pessoa não existe mais. O perdão é um milagre de Deus. É como se você ter 2 exércitos batalhando, um atirando no outro, e de repente todo mundo parar com as armas e voltar a fazer amizade. É um milagre. E é um milagre por quê? Porque a gente busca em Deus esse ser misericordioso para ver se a gente, preenchido de Deus, começa a ter misericórdia com o outro. Porque em nós mesmos não tem esse sentimento. Aí diz assim: olha Deus, só tu mesmo para me fazer perdoar. Porque eu mesmo não quero. E você começa então a orar a Deus, a buscar a Deus, e vem esse Deus misericordioso habitando no seu coração, e você começa a agir com misericórdia. Então não há como você perdoar sem buscar o Deus que é perdão, nos seus atributos. Como é que você vai ter essa relação horizontal se você não tem essa relação vertical? Aí você tem que buscar em Deus essa força para perdoar. Algo nessa compreensão de que Deus me perdoou de algo muito maior. E às vezes eu tenho que também perdoar um irmão de algo grande que ele fez comigo. E aí eu tenho uma dica para você. Um exercício. Se você tem estado com o seu coração aí com uma amargura, eu tenho um exercício para você, que está nos versículos aqui, ó, de Lucas 6, 28. Diz assim: abençoem os que os amaldiçoam, orem por aquele que os maltratem. E uma das coisas que você deve fazer, se você não consegue falar, se você não consegue ver, se você não consegue nem pensar naquela pessoa, nas suas orações, comece a abençoar a pessoa, a orar por ela. Esse pequeno exercício vai fazer você começar a olhar a pessoa de outra forma. Diz assim: Senhor, abençoe o abençoado, né? Abençoa aquela pessoa, dá ali um discernimento naquela pessoa. Aí você vai na oração, vai orando, vai pedindo. Pode ser que a sua oração nunca mude o fulano, mas muda você. Muda o seu coração, muda a sua maneira de ver o fulano. Às vezes o fulano não merece, mas você perdoa porque você quer tirar essa mágoa do seu coração. Porque enquanto você não perdoar, você carrega ele na sua vida. O outro lá está fazendo lá uma coisa lá que você nem sabe, mas você está aqui carregando ele. Se você perdoar, você tira esse negócio do coração. Então você precisa começar a abençoar os que te amaldiçoam. A falar bem de quem te quer o mal. A não jogar no mesmo jogo do cara. E assim, você buscando a Deus, você vai
restaurando a sua vida, o seu coração, a sua sanidade mental. Eu já vou pedir aí para a banda vindo aqui para frente, mas eu quero dizer que o perdão é um fundamento, é um mandamento. Não tem como você ser cristão e fugir da questão do perdão. Por isso que eu fui direto aqui no começo, certo? O segundo é que o perdão é uma caminhada. Nada de achar que vai ser do dia para a noite e que essa coisa acontece assim e pronto, e aconteceu, senão você começa a viver uma hipocrisia. E no terceiro, o perdão é um milagre. O perdão não é algo que você consegue fazer sozinho. Você precisa de Deus para fazer essa transformação na sua vida. Você tem fraquezas para admitir diante de Deus, dizer: Deus, eu não consigo perdoar. Deus vai ter que ter mais uns 3 anos, pelo menos uns 3 anos aí, para me ver se eu consigo olhar para a cara do cidadão. Talvez seja a hora de você começar a pedir a Deus: Deus, me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda a me perdoar, me perdoar. Talvez você seja a pessoa que não tem se perdoado. Você ofendeu pessoas, você fez coisas na sua vida que você não queria ter feito. Você falhou quando todo mundo esperava que você desse certo e você diz: eu sou um miserável. Se perdoe agora. Libere perdão para a sua vida. Deus te ama. Deus tem um projeto para você. Deus pode te colocar lá em cima novamente, acredite. Perdoe seu pai. Perdoe seu filho. Ame. Se você amar quem te ama, você não é diferente de nenhum pecador. Ame aquele que não te ama. Faça diferente, haja com misericórdia. Quebre essa estrutura maligna que está no mundo. Isso, Deus e Pai, por favor, Deus, nos ajuda a perdoar. Trabalha no meu sentimento, no meu coração, Pai. Mexe lá profundamente onde eu já guardei, tão escondido para que ninguém saiba, Pai. Abre aquele baú, põe para fora, Pai, e faz uma limpeza no meu coração. Eu quero me sentir leve novamente. Senhor Deus, eu não quero mais praticar as coisas que eu tenho praticado, por isso, Senhor Deus, me ajuda também a vencer os meus pecados. Me perdoa, Pai. Me perdoa por tudo que eu tenho feito, Pai, porque às vezes não tenho sido um bom pai, uma boa mãe, porque às vezes tenho deixado faltar algumas coisas, tenho agido de maneira errada. Senhor Deus, me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, ajuda-me, Pai, a perdoar o irmão, porque isso é uma obra Tua na minha vida, Pai. Eu tenho carregado isso, tem sido pesado, tem sido difícil, Pai, tem me feito ficar ruim, mas eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história, Pai. Senhor Deus, que amanhã as coisas sejam diferentes, que eu possa respirar um novo ar, uma nova ideia, um novo sentimento, Pai. Eu quero, Pai, ter uma nova vida em você, Pai. Que eu olhe para aquele dia, para aquela situação, para aquela coisa que me feriu profundamente e não sinta mais a dor. E que eu possa, Pai, fazer diferente nesse mundo, Pai. Senhor Deus, derrama a sua misericórdia agora em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, cala o acusador em nome de Jesus, Pai. Queremos te servir, queremos dizer que nós acreditamos no perdão. Que nós acreditamos no perdão feito lá naquela cruz, Pai. E que nós acreditamos no perdão aos nossos amigos, nossos próximos e até em nossa sociedade. Assim pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.